Olá, pessoal. Hoje vamos dar início à aula sobre o tecido nervoso e o sistema nervoso humano, abordando a caracterização das principais células desse tecido e também sobre a divisão desse sistema, né? Abordando as caracterizações do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico e correlacionando com as questões que a gente já abordou nos outros sistemas que foram mencionados e abordados nas aulas anteriores. Já de início, coloco que esse conteúdo é um pouquinho extenso, mas prometo ser um pouco mais sucinto, abordando e aplicando nas questões envolvendo o vestibular, tá bom? Então, a gente vai abordar de forma geral a importância, né, desse sistema e desse tecido nervoso para a manutenção das funções vitais e da vida humana, beleza? Então, qual é o principal papel, né, do sistema nervoso aí para o ser humano, para a regulação da homeostase dos sistemas orgânicos? Então, o sistema nervoso ele vai ser o principal regulador das nossas funções, né, que vai exercer controle sobre as principais atividades e eventos que ocorrem a cada momento no nosso corpo. Então, ele é a chave mestra, o centro de comando que vai dar a voz de comando para que as funções vitais sejam reguladas e sejam executadas, beleza? De modo geral, há funções voluntárias e involuntárias em que a gente tem consciência e pode voluntariamente exercer algum tipo de controle. E há funções vitais involuntárias que são essenciais para a manutenção da vida, como por exemplo os batimentos cardíacos. Beleza? Que está controle não só da questão do sistema nervoso, das células nervosas, né, presentes no próprio coração, mas o próprio sistema nervoso, né, vai estar influenciando de algum modo essas atividades, essas funções vitais. Tudo bem? O controle, né, do sistema nervoso é feito através de impulsos, né, de transmissão de impulsos elétricos, que a gente vai mencionar um pouco como que esse impulso nervoso é produzido e é transmitido, né, pelas células do tecido nervoso, e diversos circuitos neuronais e liberação de mediadores químicos, né, são encontrados aí nas numerosas terminações nervosas de cada célula desse sistema, beleza? O sistema nervoso, né, é anatomicamente dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, né, como o próprio nome já diz, é mais o centro de comando que vai estar envolvido o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, os nervos e gânglios nervosos que estão na periferia, ok? Tecido nervoso, então. Então, a gente falou de uma caracterização geral, né? Falamos um pouco desse sistema. Agora a gente vai falar do tecido nervoso que vai compor o sistema nervoso. O tecido nervoso, né, ele é composto pelos neurônios, né, os famosos neurônios, que são as células mestras aí do tecido nervoso, porque eles vão estar relacionados, né, com a transmissão do impulso nervoso e para gerar, né, as funções vitais, né, o centro de controle. Mas além dos neurônios, a gente possui no tecido nervoso, né, a gente encontra no tecido nervoso as células da glia, ou também chamadas de neuróglia, beleza? Ou neuroglia, as quais estão responsáveis pela sustentação e pela proteção dos neurônios. Aqui tem um acento agudo no neurônio, mas está errado, tá bom? Foi um erro de digitação. Então, os neurônios, né, o tecido nervoso vai ser composto então por essas diversas células. E as células da glia são diversas células com funções distintas que a gente vai caracterizar mais para frente. Então, o neurônio, falando um pouco mais especificamente dessa célula. Essa célula é altamente específica, tá? Especializada. Então, gente, ela tem baixa taxa mitótica. A gente falou um pouquinho lá na aula de tecidos que células muito especializadas, como por exemplo a célula do tecido muscular e a célula do tecido nervoso, elas são células altamente especializadas, tudo bem? Então, quando a gente perde essas células, a taxa de renovação é muito baixa. Tá bom? Porque a taxa mitótica, devido a essas células serem tão especializadas, né, para produzir essas células, para sintetizar novas células, é algo tão específico, demanda tanta energia, que a taxa de renovação desses tecidos são baixas, tudo bem? E o neurônio é um caso desse.
O neurônio é uma célula muito especializada, tá bom? Porque por causa da função que ela deve exercer aí para fazer a manutenção do sistema nervoso, beleza? E o que o neurônio é constituído? O neurônio vai ser constituído, então, pelo corpo celular, pelos dendritos e pelos axônios, tudo bem? Então, são esses três principais constituintes aí que vão estar relacionados com a estrutura do neurônio. Então, falando para caracterizar de modo geral, aqui nessa figura a gente consegue observar o corpo celular, né, que vai estar imerso aí o citoplasma, a maior parte do citoplasma, o núcleo, as organelas que vão estar dispostas, né, de modo geral, mitocôndria, que deve ter o neurônio apresenta uma grande quantidade, né, de mitocôndrias, porque são células, né, que necessitam de grande quantidade de energia, então a presença de grande quantidade de mitocôndrias, o núcleo celular vai ter grande quantidade de ribossomos, grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso para fazer o papel aí da síntese proteica nessas células, tudo bem? Então são células que vão sintetizar proteínas importantes, né, como a gente vai falar mais para frente, como os neurotransmissores. Então são células que precisam sintetizar bastante quantidade de proteína e, por conta disso, apresentam grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Também vão apresentar grande quantidade, né, de complexo de Golgi, porque esses neurotransmissores e outras proteínas sintetizadas necessitam de grande quantidade de vesículas, né, para que elas sejam transportadas até o terminal do axônio e sejam transmitir a informação por meio desses neurotransmissores, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para o próximo neurônio. Além disso, a gente tem os dendritos, né? Então, esse corpo celular, esses cabelinhos, né, que parecem um cabelo de medusa, esses fiapos são os dendritos, né? E os dendritos são responsáveis, né, por receber a informação, né, do neurônio adjacente, passar para o corpo celular, e aí a informação ela vai percorrendo por todo o corpo celular até chegar no axônio, tá? E o axônio é essa cauda maior aí que vocês conseguem observar na figura. Essa cauda é todo o axônio do neurônio. E esse axônio ele vai ser envolvido, né, por uma bainha de mielina. Essa bainha de mielina ela vai ter um papel muito importante na condução do impulso nervoso, que, como eu mencionei para vocês anteriormente, o impulso nervoso, por ser uma atividade elétrica, a bainha de mielina ela atua como se fosse um isolante desse neurônio. E por conta disso, ela vai facilitar a transmissão do impulso nervoso. Vocês podem, né, observar, por exemplo, num fio, né, um fio de eletricidade, que esses fios são todos encapados. Para o quê? Para que a atividade elétrica dentro do fio, né, do fio metálico, geralmente de cobre, ele não perca elétrons para o meio. E a condução, né, da corrente elétrica seja mais efetiva possível, além de proteger as pessoas, né, de não tomarem um choque, não seja transmitida essa carga elétrica para outros corpos, que ela passe somente por dentro daquele fio. Essa lógica do fio de eletricidade que eu falei para vocês é a mesma coisa que ocorre no axônio. Então essa bainha de mielina ela vai isolar esse axônio para que a transmissão do impulso nervoso seja mais efetiva e que a carga elétrica não seja transmitida, né, para outras estruturas adjacentes ao neurônio. Além desse axônio, a gente tem os terminais de axônio, né, que é esses pezinhos aí no final do axônio, que vão estar ligados, né, em íntimo contato com o outro dendrito do outro neurônio. Beleza? A gente vai ter uma figura que vocês vão conseguir observar melhor como que é essa transmissão. Então, para resumir para vocês, a informação ela chega pelos dendritos, passa pelo corpo celular, depois ela vai para o axônio, chega até os terminais axonais e essa informação passa para o próximo neurônio, beleza? Aqui a gente consegue ver esse fluxo do impulso nervoso. Então essa setinha vocês conseguem observar que a informação, o impulso nervoso, ele chega pelo dendrito, né, passa pelo corpo celular,
vai caminhando, né, cavalgando pela bainha, pelo axônio, né, e otimizado pela bainha de mielina e chega até lá o terminal axonal. A bainha de mielina, gente, é uma bainha lipídica formada por grande quantidade de lipídios. E se a gente tem grande quantidade de lipídios, a gente vai ter também, né, que ter a grande necessidade de ter quantidade de retículo endoplasmático liso, que são as organelas responsáveis pela síntese de lipídio. Lembra da aula de biocelular, de biocel? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso. E essa bainha de mielina, ela vai ser sintetizada por dois tipos de células da glia que a gente vai falar mais para frente, como os oligodendrócitos e as células de Chauvin. Essas duas células vão estar responsáveis pela síntese da bainha de mielina, uma no sistema nervoso central e outra no sistema nervoso periférico, que a gente vai caracterizar de modo geral mais para frente com vocês. Os neurônios, além dessa estrutura, né, clássica que eu mencionei para vocês, que vocês podem observar em diversos livros de biologia, né, os livros de ciência no geral, é uma estrutura clássica, como essa observada na figura anterior. Mas os neurônios eles podem ter diferenças estruturais, tá? Que caracteriza pela conformação, né, da quantidade de axônios, né, se ele apresenta dendritos ou não, e se ele apresenta somente o corpo celular sem dendritos, sem aqueles cabelinhos que eu mencionei para vocês. Então a gente consegue observar, por exemplo, na primeiro neurônio, né, unipolar. Por que ele é unipolar? Ele não apresenta dendritos, né? Ele apresenta somente um axônio, um polo só. Então seria unipolar, porque ele só tem um polo, ou seja, um axônio sem os dendritos. Então, alguns tecidos, né, apresentam esse tipo de neurônio unipolar. Já no segundo neurônio, a gente consegue observar que ele tem dois polos diferentemente do outro neurônio que a gente comentou anteriormente. Então, esse neurônio que é bipolar, ele tem dois polos. Olha, vocês conseguem observar dois axônios, né, diferentes. Então, e o corpo celular no meio. Então, eu tenho um neurônio bipolar, beleza? Também posso ter um neurônio pseudo-unipolar, que é aquele que tem uma linha, né, de axonal e o corpo celular está meio que para fora dessa linha axonal, como se estivesse numa estrutura fora desse neurônio propriamente dito. Então, é como se fosse um pseudo-unipolar. Então, não tem um polo só, mas esse neurônio não está caracterizado de modo geral. Alguns tecidos têm esse tipo de neurônio pseudo-unipolar, beleza? E por último, o neurônio multipolar, como o próprio nome já diz, são diversos polos. Então eu tenho várias ramificações de dendritos e um axônio, ou pode ter vários tipos de axônios, né, presentes num corpo celular. Então essas são as diferenças estruturais dos neurônios. Agora, a gente vai falar um pouquinho das diferenças de acordo com a função. Que os neurônios, eles podem, de modo geral, né, para vocês de ensino médio, eles podem ser três tipos de acordo com a função. Neurônios sensoriais, também chamados de neurônios aferentes, neurônios associativos e os neurônios motores, também chamados de neurônios eferentes. Os neurônios sensoriais, como o próprio nome já diz, são responsáveis, né, pela aferência da informação, ou seja, ele vai pegar a informação da periferia, né, dos sentidos e vai transmitir para o sistema nervoso, beleza? Fazendo o processo de aferência da informação. Então, a informação ela vai chegar até o sistema nervoso. O neurônio associativo é aquele, como o próprio nome já diz, que vai fazer a associação dessa informação que está chegando pelos neurônios sensoriais. Ou seja, os neurônios sensoriais estão trazendo uma informação com ele de modo periférico, né, da periferia do corpo humano. E aí os neurônios associativos vão correlacionar. Ora, para onde eu vou mandar essa informação? Eu vou mandar essa informação direto para os neurônios motores, eu vou levar essa informação para o meu encéfalo, eu vou levar essa informação para porções, né, mais distantes da medula espinhal. Quem faz essa associação da informação são os neurônios associativos. E por último, a gente tem os neurônios motores, que são os eferentes, que são aqueles que vão pegar essa informação toda que foi passada, né, e associada por esses neurônios anteriores e vão executar a ação.
Ou seja, eles vão produzir ação. Então, se eu tenho lá, por exemplo, eu vou citar para vocês uma situação, né? Como você vai colocar a mão numa panela quente. Então, o que, que vai acontecer? Quando você coloca a mão numa panela quente, o neurônio sensorial ele vai passar para o seu neurônio associativo, ó, tá quente ali. Beleza? Então ele vai dar essa informação pelo sentido do tato, né? E também da visão, ou pode ser também do olfato, se ele estiver sentindo algum cheiro de queimado, por exemplo, de passar a informação que está quente ali, que a pessoa vai se queimar. O neurônio associativo processa essa informação e passa diretamente para o neurônio motor. Beleza? E o neurônio motor ele vai fazer a ação de tirar sua mão dali. Então ele vai produzir um impulso nervoso para os músculos do seu braço e da sua mão tirar sua mão da panela quente, beleza? Então, de modo geral, é dessa forma, né, que esses neurônios são arquitetados de acordo com a sua função. Aqui a gente consegue observar nessa figura, né, como que é a direção, né, da condução do impulso nervoso. Então a gente tem os neurônios sensoriais, né, os terminais dos dendritos, né, do neurônio sensorial, aferindo, né, a sensação. Então eu tenho os sentidos visão, paladar, olfato, tato, né, processando essa informação sendo conduzida para o corpo celular do neurônio associativo, chega no neurônio associativo, ela passa, né, a informação para o neurônio motor e o neurônio motor vai produzir a eferência, a execução da ação que necessita ser feita, beleza? Então é assim de modo geral, né, bem simplista, logicamente, quem for fazer a área da saúde, né, vai entender que essas questões são um pouco mais complexas, né? Os neurônios associativos podem produzir diversas projeções, né, para diversas localidades do sistema nervoso central e periférico, e por conta disso não vai ser algo mais simples como processado nessa figura, mas vocês conseguem observar para critério de vestibular que nessa figura a gente tem uma arquitetura geral aí do processamento do neurônio, desde o neurônio sensorial até o neurônio motor, beleza? Agora a gente vai falar um pouco mais específica como que ocorre a transmissão do impulso nervoso, beleza? A gente falou na aula de sistema muscular da questão envolvendo, né, a diferença de concentração de íons. Lá na aula de sistema cardiovascular, a gente falou um pouco da atividade elétrica do coração e a gente falou um pouco da diferença de concentração entre os íons na membrana externa, na área externa da membrana celular e na interna, no citoplasma, beleza? Então, a transmissão do impulso nervoso vai ser, de modo geral, a mesma coisa como a gente mencionou na aula passada. A diferença de concentração de íons, né, mais especificamente de sódio e potássio, vai ser responsável pela a transmissão do impulso nervoso por toda a membrana do neurônio até o seu axônio e transmitindo essa informação para o outro neurônio, beleza? Então, assim, a gente falou lá na aula de membrana plasmática, né, na questão da biologia celular, falamos um pouco da bomba de sódio-potássio. A bomba de sódio-potássio é um tipo de proteína de membrana que vai gastar energia para manter as concentrações de sódio e potássio contra o gradiente de concentração. Beleza? Porque assim, o gradiente de concentração, vamos fazer uma revisão rápida do que a gente mencionou nessa aula, o gradiente de concentração vai favorecer que as concentrações de sódio e de potássio sejam iguais tanto na membrana externa quanto na membrana interna. Ou seja, o que o gradiente de concentração nos diz? Que se eu tenho 3 sódios do lado de fora da membrana, eu tenho que ter 3 sódios do lado de dentro da membrana, para que eu favoreça a concentração, que eu tenha um meio isotônico, de mesma concentração por meio da membrana semipermeável. O que a bomba de sódio e potássio vai fazer é o contrário disso. Vai desfavorecer, vai ser contra esse gradiente de concentração, beleza? Então ela vai manter mais concentrado de sódio, né, na membrana extracelular, no ambiente extracelular, beleza? E manter mais concentrado de potássio dentro do citoplasma, beleza? Então, na membrana interna.
Então, gente, o que a gente vai acontecer? De modo geral, o neurônio em repouso, o neurônio sem atividade, ele vai ter mais concentração de sódio do lado de fora e mais concentração de potássio do lado de dentro, devido à atividade, né, da bomba de sódio e potássio que a gente já falou diversas vezes. Então, o que vai acontecer? Quando tem a transmissão do impulso nervoso, o que vai acontecer é nada mais, nada menos que o desequilíbrio dessa concentração que vai ser proporcionada pela bomba de sódio e potássio. Então, se eu tenho mais sódio dentro do lado de fora da membrana, o que vai acontecer? Quando eu tiver a transmissão do impulso nervoso, vai começar a entrar íon de sódio para dentro da célula, beleza? Num fenômeno chamado de despolarização, ok? O que vai acontecer? O sódio vai começar a entrar para dentro da célula e aí você vai mexer nas concentrações de íons, tanto fora da célula como de dentro da célula, tudo bem? E essa movimentação de íons vai ser responsável por produzir esse impulso elétrico, porque vocês vão aprender na química que íon é a mesma coisa, principalmente íons positivos, são movimentações também de elétrons, beleza? Então, quando eu tenho movimentação de íon pela membrana plasmática dessas células, eu vou ter uma produção de uma atividade elétrica. Então, dessa forma, de modo geral, dessa introdução, dessa revisão que a gente deu aí de membrana, de movimentação de íons, a gente consegue observar que o impulso nervoso vai ser esse desequilíbrio, né, do que a bomba de sódio e potássio nos proporciona, ok? Então, como que vai ser? O sódio, como eu mencionei para vocês, vai começar a entrar para dentro da célula, como vocês conseguem observar nessa figura, e a célula vai começar a ficar mais positiva dentro dela, beleza? E negativa do lado de fora, ou seja, mais positiva dentro dela porque eu estou tendo mais íon dentro dela, porque o potássio ele não saiu ainda, o potássio ficou todo dentro dela, beleza? Dentro do citoplasma, mas o sódio está entrando, ok? Aí o que vai acontecer? O sódio, no decorrer que o pulso nervoso ele passa pela membrana, né, por toda a membrana do axonal, né, do neurônio, o impulso nervoso vai passando, mais sódio vai entrando para dentro do citoplasma, beleza? Num fenômeno que eu já mencionei para vocês de despolarização na membrana, ok? Porque eu tinha dois polos, né? Um polo de sódio e potássio, um polo de potássio e um polo de sódio. Uma membrana positiva e uma membrana negativa. Quando você muda isso, você despolariza, tira os polos, beleza? Conforme o impulso nervoso vai passando, essas áreas que foram passadas do impulso nervoso vão tender, né, ao equilíbrio, voltar ao equilíbrio novamente, tá? E aí vai ter a saída, né, do potássio para tentar equilibrar essa membrana plasmática, né, para que ela volte ao estado, né, de repouso que ela tinha tido anteriormente. E aí o potássio ele começa a sair por um fenômeno chamado de repolarização da membrana, ok? Então, aqui nessa figura, vocês conseguem observar mais especificamente esse processo. Então, eu tenho o potencial de repouso, que é a célula em repouso, positiva do lado de fora, negativa do lado de dentro, mais concentração de sódio do lado de fora, no exterior da célula, beleza? Quando o impulso nervoso passa, né, também chamado de potencial de ação, né, que vai ocorrer a despolarização da membrana, o sódio começa a entrar para dentro da célula, beleza? E aí, para tentar, conforme o potencial de ação vai passando por todo o axônio, por todo o neurônio, né, o impulso nervoso passa, a célula tende a repolarizar, né, para voltar, para equilibrar, né, o potencial que estava anteriormente. E aí começa a sair sódio, começa a sair potássio, desculpa, para fora da célula, beleza? Para tentar equilibrar os íons que estavam entrando, os íons de sódio que entraram, beleza? E aí a célula pode voltar para o potencial de repouso, que é quando, na último quadrinho, né, que é quando a bomba de sódio e potássio vai atuar para equilibrar, como eu mencionei, aquele estado para vocês, de ter mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro, ok? Então é assim que vai se processar o impulso nervoso. Aqui nesse gráfico, né, vocês conseguem observar a diferença de voltagem, né, em milivolts que vai ter na membrana celular, beleza? Gente,
Vocês vão estudar em física elétrica, né? E não sei se estudaram ainda em física elétrica, que a corrente elétrica ela só se processa porque há uma diferença de elétrons em diversas regiões. Então, como por exemplo, num fio, né, eu tenho que ter uma região fornecedora de elétrons e uma região receptora de elétrons, beleza? Que aí se eu tenho essa desregulação, essa diferença de potencial, eu vou ter a transmissão eletrônica, transmissão de elétrons e produção de corrente elétrica, beleza? Então, o volts é nada mais nada menos que essa diferença de potencial. Que aí, se eu tenho diferença de potencial, eu vou ter transmissão de impulso, beleza? E transmissão elétrica, atividade elétrica, beleza? É a mesma coisa se vocês remontarem lá na física elétrica da pilha, né? Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Então, os elétrons eles saem lá do polo positivo, chega até o negativo, beleza? Então, porque tem uma diferença de potencial, ok? Então, a diferença de potencial na membrana, como representada aqui, em cada fase eu vou ter uma maior diferença de potencial, né, tem uma diferença de potencial de menos 70 milivolts, depois eu vou para a diferença de potencial de 50 milivolts, né, numa fase de despolarização, e na fase de repolarização, né, ele volta para o estado de repouso, tem uma leve queda, né, porque como tem uma movimentação muito brusca, né, eu vou ter um período refratário em que vai ocorrer a repolarização, beleza? E todo esse processo, gente, ocorre de forma em milissegundos. É muito rápido essa condução do impulso nervoso, beleza? Então, esse processo todo vai se processar de acordo com esse gráfico na figura, ok? Bom, aqui tem uma questão muito importante que eu não mencionei para vocês, correlacionados com a bainha de mielina. A bainha de mielina, como eu falei para vocês, que é produzida pelas células de Schwann e pelos oligodendrócitos, tá? Que a gente vai falar um pouco mais para frente, ela tem um certo intervalo entre elas, beleza? Que é o que vai fazer com que acelere a transmissão do impulso nervoso. Esses intervalos entre a bainha de mielina são chamados de nódulos de Ranvier, beleza? Que é o nome do cientista que descobriu esses intervalos entre a bainha de mielina. O que acontece? Qual a importância desses nódulos de Ranvier? Porque o intervalo, né, entre essa bainha de mielina vai proporcionar que haja uma condução saltatória do impulso nervoso. O que seria isso? É que esses intervalos vão fazer acelerar a transmissão do impulso nervoso, fazendo com que a condução do impulso nervoso ela seja proporcionada de forma saltatória, pulando, né, de intervalo por intervalo, de nódulo por nódulo. Ou seja, ela não vai de forma contínua por todo o axônio. Ela consegue, né, fazer com que seja pulada, seja de forma cavalgada, né, a despolarização da membrana. Então eu vou ter certas regiões que vão ser despolarizadas, economizando tempo para que não precise que toda a membrana do neurônio seja despolarizada, somente essas regiões. E aí eu consigo acelerar, né, a transmissão do impulso nervoso e aí contribuir aí para a eficiência, né, do sistema nervoso em transmitir de forma rápida, né, essa informação, ok? Então, é muito importante que tenha a bainha de mielina para que eu tenha a produção dessa transmissão saltatória, né, do impulso nervoso por causa desses intervalos que são os nódulos de Ranvier. Algumas doenças que vão prejudicar doenças e síndromes que vão prejudicar, né, a síntese, né, de bainha de mielina vai contribuir para o retardo, né, atrasar esse impulso nervoso. E aí muitas doenças neurológicas, né, vão estar relacionadas com déficit da bainha de mielina e com retardo da função nervosa, por conta da desaceleração que vai ser proporcionada se eu não tiver esses nódulos de Ranvier, ok? Aqui a gente consegue observar de modo mais específica, né, a despolarização das regiões de Ranvier e a transmissão saltatória. Então o impulso ele vai saltando pelos nódulos até chegar à terminal do axônio, beleza?
Aqui a gente fala um pouco mais de específico sobre a sinapse, que nada mais nada menos que é a comunicação entre dois neurônios. Então eu vou ter a sinapse, né, entre o terminal axônico e o dendrito, né, de outro neurônio. Então vocês conseguem observar que um neurônio que está antes da sinapse é chamado de neurônio pré-sináptico. E o neurônio que está depois da sinapse é chamado de neurônio pós-sináptico, beleza? E a propagação do impulso nervoso sempre em direção dos dendritos para os axônios no terminal sináptico ou na sinapse, fazendo um processo de sinapse para transmitir a informação, né, de um neurônio para o outro, ok? Aqui a gente consegue observar um pouco mais específico dessa sinapse, tá, gente? A sinapse ela pode ser de dois tipos, a sinapse química e a sinapse elétrica. E o que seria, qual a principal diferença entre a sinapse química e a sinapse elétrica? A sinapse química ela vai ser mediada por neurotransmissores. O que acontece? O impulso nervoso ele vai sendo transmitido por toda a região, né, do neurônio, e aí ele vai incidir sobre a síntese, né, por excitar, né, desculpa, travei aqui, por excitar esse neurônio para produzir diversos tipos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão ser sintetizados, né, por exocitose, ser jogados por exocitose no terminal sináptico, e eles vão ser responsáveis pela comunicação entre esses dois neurônios. E há diversos neurotransmissores, como por exemplo serotonina, dopamina, endorfina, adrenalina, acetilcolina. Alguns de vocês provavelmente já devem ter escutado aí na televisão ou outros programas, né, abordando um pouco desses neurotransmissores e as suas funções, ok? Esses neurotransmissores, né, a atividade deles, eles vão sair do neurônio pré-sináptico, né, que é aquele antes da sinapse. Esses neurotransmissores vão ser jogados aí, secretados por exocitose no terminal sináptico. E aí esses neurotransmissores eles vão se ligar a receptores, né, do neurônio pós-sináptico e aí vai transmitir a informação que ele desejava, né, transmitir ou a informação desejada pelos demais neurônios, ok? Um dos neurotransmissores clássicos aí que muitos falam é a serotonina, né, que está muito relacionada com bem-estar, com bom humor, né, pela manutenção do humor. E aí algumas doenças, como por exemplo a depressão, né, que está muito relacionada com a queda dos níveis de serotonina nas fendas sinápticas, tá? E alguns medicamentos antidepressivos, eles vão atuar aí nessas fendas sinápticas, fazendo a manutenção da transmissão da serotonina, que está comprometida nesses neurônios. Então, eles vão exacerbar a transmissão da serotonina e vão ajudar o paciente que tem depressão, tá? Outros neurotransmissores, como por exemplo a dopamina. A dopamina está diminuída nas vias motoras, né, do paciente que tem Parkinson. E aí o controle, né, motor está prejudicado por causa do baixo nível de dopamina nessas vias. Então são diversos neurotransmissores que vão atuar aí produzindo informação em diversas regiões do sistema nervoso, ok? Aqui a gente consegue observar o terminal, né, da fenda sináptica com a placa motora, né? A gente falou um pouco da transmissão do impulso nervoso para produzir contratibilidade do músculo esquelético, ok? E o principal neurotransmissor envolvido na contração muscular, né, dos músculos esqueléticos seria a acetilcolina, ok? Então a acetilcolina é liberada aí nesse terminal, nessa junção neuromuscular, como eu mencionei para vocês na aula passada, e aí vai ser a secreção da acetilcolina vai estimular a transmissão de toda a atividade elétrica do impulso nervoso pelas células musculares, beleza? Produzindo a contratibilidade das fibras de actina e miosina, beleza? Aqui a gente tem outro tipo de sinapse, que é a sinapse elétrica, beleza? Lembra que eu falei para vocês de todo o impulso nervoso que é conduzido, né, pela diferença de íons na membrana, na parte externa e na membrana interna, ok?
Esses íons, eles podem passar, esse impulso nervoso, ele pode passar de um neurônio para outro por meio de junções comunicantes, que seriam proteínas que atuam como túneis, né, como a gente mencionou nas especializações de membrana, na aula de membrana plasmática. E esse impulso nervoso ele vai ser conduzido, né, de um neurônio para outro, do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, produzindo aí a sinapse elétrica, né, transmitindo diretamente, né, o sinal elétrico de um neurônio para o outro, beleza? Então essa é a principal diferença aí da sinapse química, que a comunicação não é feita por neurotransmissores. Bom, falamos bastante sobre os neurônios, né, especificamente sobre a condução, a sinapse, tudo que está relacionado com o neurônio. Agora a gente vai falar um pouco das outras células, as células da glia, que vai estar relacionada aí com o tecido nervoso. As células da glia vão ter como representantes os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann, a micróglia e as células ependimáticas. São as principais células que eu quero abordar aqui com vocês nessa aula, beleza? Os astrócitos, gente, ele tem esse nome de astro, né? Porque ele tem formato estrelado, beleza? Com vários prolongamentos de membrana, ok? E a principal função aí relacionada com os astrócitos, né, que estão localizados em substância cinzenta, que eu vou falar mais para frente com vocês, os astrócitos eles vão estar relacionados aí com o papel de sustentação, né, do tecido nervoso, por nutrição, né, do tecido nervoso. Então eles vão estar relacionados aí até mesmo por comunicar os vasos sanguíneos que ligam o tecido nervoso ao neurônio. Então vai oferecer moléculas, íons, diversos outros tipos de nutrientes, né, para os neurônios, né, e fazendo a comunicação do neurônio com o meio extracelular também. Ok? Tem vários tipos de astrócitos, né? Astrócitos fibrosos, astrócitos protoplasmáticos, mas essas coisas vocês não precisam gravar mais especificamente. Só que os astrócitos protoplasmáticos são localizados na substância cinzenta e os astrócitos fibrosos são localizados na substância branca, ok? Mas não precisa de gravar, decorar isso. É só saber que os astrócitos estão relacionados com sustentação e nutrição do neurônio, ok? Então aqui vocês conseguem observar um astrócito, né, ligando, né, o vaso sanguíneo ao neurônio, ligado aí à bainha de mielina. Então ele vai fazer esse intercâmbio de substâncias, né, entre uma célula e outra. E a próxima célula que a gente vai abordar, a célula da glia, é a micróglia, ok? A micróglia, ela vai ter um papel muito importante, que ela vai ser o macrófago, né, específico do sistema nervoso, tá? A gente falou muito da atividade, né, de algumas células do sistema imune. Falamos do macrófago, né, específico de alguns sistemas, como por exemplo, a gente tem as células de Kupfer no fígado, né, que é um tipo de célula fagocitária presente no fígado, como se fosse uma especialização do macrófago, ok? A gente tem as células mesangiais nos rins, que vão fazer o papel aí de fagocitário, né, para eliminar bactérias e outros patógenos lá nos rins, ok? E no sistema nervoso a gente tem a micróglia. A micróglia, ela vai exercer o papel aí do sistema fagocitário, né, no sistema nervoso central, combatendo aí diversos patógenos, como por exemplo bactérias, né, que podem agredir o sistema nervoso. Então a micróglia ela vai fazer o papel aí de fagocitar esses patógenos e eliminar e até mesmo sinalizar outras células do sistema imune para que exerçam um papel de combater a agressão, ok? Agora a gente vai falar um pouco dos oligodendrócitos e das células de Schwann. Ambos vão contribuir aí para produzir a bainha de mielina, ok? Mas o que vai acontecer? Os oligodendrócitos eles vão produzir a bainha de mielina especificamente dos neurônios do sistema nervoso central, beleza? Então é importante isso que já caiu, né, em outros vestibulares. O oligodendrócito vai produzir bainha de mielina no sistema nervoso central, ok? Então no encéfalo e na medula espinhal. Já as células de Schwann elas vão produzir bainha de mielina, né, no sistema nervoso periférico, ok? Então as células de Schwann são outro tipo de célula que vai exercer a mesma função que o oligodendrócito, mas no sistema nervoso periférico, ou seja, nos gânglios e nos nervos periféricos, beleza?
Aqui a gente tem uma caracterização dos oligodendrócitos aí, produzindo a bainha de mielina, né? Aqui do lado, no lado direito, a gente consegue ver as células de Schwann, todas enroladas, né? Por todo o prolongamento axonal, beleza? Então a gente tem uma leve diferença estrutural, né, dos oligodendrócitos, que vocês conseguem observar aí a diferença entre eles, entre as células de Schwann e os oligodendrócitos, beleza? As células ependimárias são células que possuem, né, um arranjo epitelial e revestem diversas cavidades do encéfalo, né? A gente vai falar um pouquinho dos ventrículos, tá? E os ventrículos são cavidades dentro do parênquima encefálico, beleza? Em que vai ser percorrido um líquido, tá? Um líquido cefalorraquidiano, tá? O líquido cefalorraquidiano ele vai ser importante para prevenir traumas, fazer um intercâmbio de substâncias no sistema nervoso, né? Até mesmo drenar o sistema nervoso para o sistema linfático, né? E fazer a comunicação entre o sistema vascular, né? A vascularização aí para até mesmo prevenir choques mecânicos, né? Do sistema nervoso central, fazendo um papel aí também de nutritivo e também de hidratação do sistema nervoso, do tecido nervoso, ok? E o fluxo desse líquido cefalorraquidiano que banha, né, esse sistema nervoso, as estruturas centrais, ele vai ser sintetizado pelas células ependimárias. Então, as células ependimárias ela vai produzir esse líquido cefalorraquidiano, muito importante aí para esse papel do líquido, né, que eu mencionei para vocês anteriormente, ok? Então aqui nessa figura vocês conseguem observar que as células ependimárias ela tem essa conformação, né, modo mais apresenta grande quantidade de cílios, né? Os cílios é importante, né, para a movimentação do líquido cefalorraquidiano, ok? Então quando os cílios se movimentam, também movimenta o líquido cefalorraquidiano e a movimentação dele é muito importante para que ele não fique parado, né? E faça esse intercâmbio que eu falei para vocês de se movimentar por todas as estruturas, ok? Então, essa até agora, para não ficar muito grande a aula, eu falei especificamente sobre o tecido nervoso. Na próxima aula, eu vou dividir essa aula em duas. A gente vai falar sobre as divisões anatômicas do sistema nervoso central e periférico e suas principais funções e estruturas.